Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 17 de junho. Agora na Espanha, 11 horas e 42 minutos. No Brasil, 6 e 42 da manhã. Gente, nessa madrugada a gente chegou a fazer a máxima em 26.839. Rompemos bem a linha d'água, mas é muito factível que a gente acumule aqui no patamar da linha d'água, na altura de 26.500 principalmente. Agora está 26.602, a máxima bateu 26.839, foi um short squeeze para liquidar os shortados super alavancados. É bem provável que a gente fique aqui o final de semana acumulando na altura de 26.500 para na esteira da segunda-feira explodir em direção à aresta superior da nossa canaleta virtual de baixa, que está aprisionando a BTC aqui no 4 horas num balezão Bolshoi de baixa. Seria preciso romper com força o patamar de 28 mil para buscar aqui esse último toque nessa LTB que está representando a aresta superior. No semanal ficou bonito aqui esse candle vendedor. Agora sim tá se configurando um belíssimo martelo no semanal. O martelo da semana passada estava meio disforme, o pavio inferior estava quase com a mesma extensão da cabeça, mas se permanecer nesse patamar até a virada da VWAP de domingo para segunda, a gente está desenhando um belíssimo martelo aqui no Heikin Nash no semanal. No Renko, que é um gráfico atemporal, ou seja, o desenho dele não tem nenhum compromisso com o transcurso do tempo, mas tão somente com a variação do preço, ou seja, esse gráfico ele exorta uma inércia movimentacional muito mais impactante. É possível visualizar a inércia do movimento de forma muito mais clara nesse gráfico do que no gráfico temporal de candles. A gente está quase desenhando o primeiro box comprador aqui, depois no box de $1.000, né? Eu estou no Renko com box de $1.000. Lembrando que sempre que a BTC ela desenha um box comprador acima da nuvem, normalmente ela vem com uma sequência demonstrando uma inércia movimentacional que vai levá-la a $36.000. No gráfico diário, a gente está quase atingindo o nosso alvo aqui, que seria a aresta superior dessa cunha aqui que ela está desenhando no diário, no patamar de 27.294. Mas se no diário a gente bater 27.294, no Renko a gente já vai ter desenhado o primeiro box esverdeado acima da nuvem, que provavelmente vai fazê-la levar a $36.000 e romper aqui essa LTB aqui que está aprisionando a BTC. E aí a próxima parada seria 31, deve formar uma subonda 2 e aí vai explodir para 36. Aqui no diário, aquela nossa sequência ondulacional de Elliott inicialmente prognosticada, 1, 2, 3, 4, ficou meio disforme, porque a onda 4 ficou muito longa, mas o fato é que a gente está dando vigência a uma grande cunha que provavelmente vai explodir de forma ascendente para levar a BTC para $36.000. No intraday, a BTC tá um reloginho, bate na lower, volta para VWAP, bate na upper, volta para VWAP. Aí no meio da madrugada criou um degrau aqui ascendente, agora está acumulando. É bem provável que a gente dê um beijinho na VWAP no patamar de 26.520 para continuar uma nova figura de acumulação. Tá interessante tradear hoje, daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais e no copy trade. Ontem tudo fechou no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, um novo golpe criptográfico ameaça as ETHs e as BNBs também na rede Binance Smart Chain. O nome do golpe é Sleep Drop, que na verdade é uma evolução do Sleep Minting, em que os golpistas mintam tokens ERC20 e NFTs, inclusive se valendo de contract addresses com o sufixo e o prefixo muito parecido com os contract addresses originais de Chainlink, LDO, Uni da Uniswap, Circle da USDC, e simplesmente enganam os usuários que acham que estão transferindo os tokens originais e na verdade estão interagindo com contratos inteligentes altamente maliciosos que drenam as carteiras ETHs dos usuários. Então a MetaMask reportou
que mais do que nunca é preciso importar e colocar os tokens que efetivamente têm valor, os autênticos, como tokens cadastrados e importados no wallet do MetaMask, mesmo para quem tem experiência no uso do MetaMask, porque esses contratos inteligentes enganam até os experientes, porque eles conseguem criar um contract address com o mesmo sufixo e o mesmo prefixo dos contratos originais de Chainlink, Uni, LDO, Circle, ou seja, é preciso salvar o contract addresses dos tokens autênticos para poder interagir com um contrato autêntico verdadeiro. E a Binance se despede da Holanda. Eles não chegaram a um acordo com os reguladores holandeses. Enquanto não vier a regulamentação holandesa do MiCA, né, do Market in Crypto Assets, que é o marco legal criptorregulatório da União Europeia, os administradores da Binance holandesa afirmam que não tem condições de manter as operações no país. O anúncio foi feito ontem, dia 16 de junho, pegou todos os usuários holandeses de surpresa. Novos usuários não mais poderão se registrar na plataforma da Binance holandesa. A partir de 17 de julho, os usuários existentes no país poderão apenas sacar os fundos. Enfim, é preciso que a Holanda regulamente o marco legal criptográfico da União Europeia. E a emissora Tether de USDTs respondeu a esse FUD que foi espraiado desde ontem e anteontem, de que eles estariam expostos a títulos chineses. Eles reportaram que dentro do vasto portfólio de investimentos, eles já tiveram exposição a títulos emitidos por empresas chinesas. Nunca detiveram títulos chineses do governo chinês, mas que hoje essa exposição é praticamente irrisória. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o Goldman Sachs diz que o mercado está muito otimista com o ritmo de queda da inflação nos Estados Unidos e que uma inflação persistente acima de 4% ao ano ainda é a realidade dentro da economia norte-americana. Mark Zuckerberg, do Meta Facebook, diz que está tentando correr atrás do atraso em relação a essa corrida maluca pela inteligência artificial. Ele reconhece que a corporação está atrás de Microsoft, está ligeiramente atrás de Alphabet, Google, mas que isso rapidamente vai mudar. O jogo está sendo... o jogo que eles estão emprestando agora nessa corrida, colocando muita grana no desenvolvimento de uma interface de inteligência artificial que vai emprestar ao usuário meio que uma experiência de interagir com os seres humanos, segundo Zuckerberg. Enquanto a BlackRock arquiva um pedido de ETF para BTC no mercado à vista, agora o mercado se volta ao possível debate da SEC com relação à moldura jurídica da Ethereum. O Ether, o gás da rede Ethereum, agora é a bola da vez. Todos os analistas dão conta de que não só a SEC, mas o regulador de commodities norte-americano, inclusive o regulador bancário, o FDIC, eles vão emprestar uma roupagem jurídica para a ETH nos próximos dias. A BlackRock já estaria até com um pedido de ETF pronto para Ethereum, o que, segundo analistas, essa postura da BlackRock indicia que a SEC, ou o regulador de commodities, vai emprestar uma roupagem jurídica próxima à de commodity para Ethereum. Vamos ver como isso vai se desdobrar. A BTC aqui no 6 horas rompeu a VWAP mensal, fez a máxima em 26.839, agora só encontraria um ponto de inflexão em 27.303, que é a aresta superior da nossa cunha aqui no diário. Se romper, vai buscar o patamar de 30, 31, formar um pullback e explodir para 36. Daqui a pouco eu volto, vou fazer ADA, XRP, Shiba Inu, Polkadot, Binance Coin, que tem muita gente pedindo, TRX, Matic, e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até daqui a pouco, grande abraço.